Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez no nosso Lawcast, em parceria também com o canal Por Dentro e com a Escola Brasileira de Direito, a EBRAD. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos. Hoje temos a honra de receber aqui o nosso querido professor Rodolfo Pamplona, um jurista de renome, de escola no Brasil e internacionalmente, professor de Direito Civil com obras vastas, juiz do trabalho e professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E já dando aqui um spoilerzinho, pessoal, o professor Rodolfo será um dos nossos novos patronos da EBRAD. Então temos a honra de recebê-lo não só aqui hoje no nosso Lawcast, como também na nossa querida EBRAD. E hoje transmitindo aqui diretamente da nossa querida Faculdade de Direito Milton Campos. Professor Rodolfo, que honra, que alegria. Professor João, é um prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com essa plateia, prazer conhecer a Faculdade Milton Campos. É uma satisfação imensa, um privilégio tornar-me patrono. Estava conversando com o seu primeiro patrono nordestino, inclusive, da EBRAD. Estou entrando, será o sistema de cota? Não, estou brincando. Mas eu estou tendo a oportunidade de participar e de interagir com alguns dos maiores juristas do Brasil. E hoje, conversando contigo aqui no Lawcast, nessa oportunidade de conhecer essa juventude, porque para mim é uma satisfação imensa lembrar de quando eu comecei. E isso é o renovar, porque a vida não é necessariamente uma competição. Embora a gente viva muitas disputas, muitas batalhas, mas no campo acadêmico, o que nós temos é, às vezes, uma corrida de revezamento. Por quê? Porque os meus professores me passaram o bastão. Eu estou conduzindo, estou como professor há 30 anos. E quem sabe essa juventude que está aqui hoje vai estar ao nosso lado no magistério brevemente, construindo, produzindo, pensando. É sempre uma oportunidade de construir juntos. Mas, professor Rodolfo, conta pra gente um pouquinho da sua história, não é? Desde a sua infância aí, até se tornar esse grande jurista que conhecemos hoje. Eu vou contar, eu espero que o pessoal não se assuste, mas vamos bater esse papinho. Eu tenho 51 anos, né? Eu sou aquilo que a minha geração chama de CDF. A geração deles chama de nerd. E o que é isso? Na verdade, é um negócio meio estranho. Por quê? Porque eu estou ensinando há tanto tempo e às vezes eu esqueço que o tempo passou. Porque eu fui juiz com 23 anos, professor com 24, tirei um mestrado com 25, eu virei professor titular com 27, tirei o doutorado com 28, fiz um segundo mestrado, comecei a trabalhar em especialização, coordenação, lancei o primeiro livro lá com 96, que tinha 24 anos. Hoje acabou de sair o meu 100º livro agora, um livro de poesia. Eu escrevo em direito civil, em direito de trabalho, em processo de trabalho, em metodologia, em filosofia, em poesia. Eu tenho uma banda de rock, né? Pode procurar aí no Spotify, Deezer, Google Play, Amazon, você vai me achar aí, né? Eu tenho também, nesse ponto, um podcast, né? Um talk show no YouTube, 3 canais no YouTube, 2 blogs de poesia. Deu tempo de fazer, tenho 2 filhos, né? 2 filhos humanos, né? E 8 caninos, né? Vocês, quem me acompanhar no Instagram, no R Pamplona Filho, vai conhecer. Eu tenho literalmente a matilha Pamplona, né? As pessoas acham que eu sou estranho. Quando conhecem os meus cachorros, tem a convicção que eu sou louco, né? Porque os nomes dos meus cachorros são Camille Paglia, Jean-Paul Sartre, Hans Kelsen, Hannah Arendt, Carlos Cosso, Joana d'Arc, Simone de Beauvoir e o Lucky, que é o cachorro da minha filha, né? E ainda tenho alguns que ficam circulando, né? E quero viver a vida intensamente, sabe? Isso para mim é algo muito importante. Por quê? Porque perguntou sobre a minha história. E toda vez que eu converso com estudantes, eu gosto de dizer a minha história. Por quê? Porque eu não vim de família de direito, eu não tive pai rico, eu não tive berço de ouro, né? Meu pai não tinha a 8ª série.
E aí, numa época, nos anos 70, ele queria botar um primo meu para estudar, e meu pai era um homem brabo, 50 anos mais velho do que eu. Ele disse, você vai estudar, vai estudar. Eu devia ter uns 4 anos, né? E aí, falando para esse meu primo, que minha família é originária de Santa Catarina, né? E disse, você vai estudar. Aí botou esse meu amigo Pedro, esse meu primo Pedro, para estudar. Só que o Pedro era mulherengo, sabe? Foi o primeiro branco que saiu no Filho Gigante, na Bahia, nos anos 70. Louco assim, para curtir a vida. Ele disse, vai estudar, menino. Aí meu pai disse, olha, missão dada, missão cumprida. Meu pai se matriculou, não tendo 8ª série, no cursinho pré-vestibular junto com o Pedro, para olhar o Pedro. E como estava lá, fez o supletivo, fez o Madureza, né, que era o antes do Mobral. O Madureza, não sei se vocês sabem, né? É quando a pessoa não tem ainda a conclusão de 2º grau, ela faz esse processo, né, do Madureza e ali com poucas provas ela acaba suplantando, né? Isso. Hoje tem outro nome até, talvez. Um supletivo, tinha um nome próprio aí. Mas, na verdade, ele fez esse supletivo no meio do cursinho pré-vestibular. E o que aconteceu? Meu primo não passou e meu pai passou. Aí meu pai fez direito. Meu pai se formou em 1980, eu tinha 8 anos de idade, né? Alguém que tinha sido frentista, tinha sido motorista, tinha sido soldado, tinha imigrado para os Estados Unidos, tinha feito de tudo um pouco. E ele dizia, filho, eu não vou te deixar dinheiro. Eu não cheguei numa fase da vida, não tenho como. Mas eu vou te botar para estudar. Então eu comecei a estudar inglês com 5, francês com 12, italiano com 17, alemão com 20 e estudar instrumentos musicais. Ele disse, de fome você não morre. Porque ele dizia, eu passei fome. Meu pai dizia, você não vai passar. E eu realmente nunca passei fome. Eu posso dizer isso. Mas ser criado por alguém que passou fome te traz uma responsabilidade. Eu digo com absoluta liberdade, porque eu sou juiz do trabalho, eu valorizo o trabalho humano, o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Meu irmão é motorista. Eu sou juiz do trabalho há 29 anos, professor universitário há 28, escrevi 100 livros, né? Tá saindo mais 7 agora este ano. Trabalho música, trabalho poesia, faço trabalho social. Eu acredito que o estudo emancipa, sabe? Eu acredito, eu acho que a palavra ensina e o exemplo arrasta. Eu acho que é importante dizer para vocês, eu não conheço vocês, quero conhecer. Depois me procura aí no Instagram, isso R. Pamplona Filho, a moça está filmando, pode filmar, pode postar, pode fazer stories, me marcar, eu reposto tudo, né? Mas, sabe, adoro essa interação, né? E eu acho que o estudo traz um diferencial. O estudo, uma manhã chuvosa em Belo Horizonte, eu posso dizer que o estudo lhe mostra um lugar ao sol, sabe? E eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso, sabe? Então, aí eu vou vivendo essa minha vida, né, de estar estudando o tempo todo, né? Minha filha é formada em psicologia, meu filho faz medicina, né? Outro dia as pessoas dizem assim, você realmente é louco. Não, eu não sou louco, eu acredito nas pessoas. Eu tenho um caseiro que não tinha 8ª série. E um cara, João conheceu quando ele foi lá em casa, um cara tão proativo, tão... Eu paguei o supletivo para ele. Ele completou o 2º grau. E ele vai fazer vestibular, para direito. Porque eu não quero explorar alguém a vida toda. Eu quero que ele construa a vida dele. Eu vou... Lembra, eu tenho 51, tive um infarto com 34. Então eu tenho consciência da finitude. O Rodolfo é precoce em tudo, né, pessoal? Em tudo, até nisso, né? Até nisso. Então, mas eu tô ótimo, tô lutando boxe, né? Virei um pitbull, né? A Bahia produz muito lutador de boxe, né? Então a gente vai. É só sair na corda do chiclete com banana. Tá em tempo, entende, que o Popó, né? Vai lutar. Exatamente, não. O meu treinador foi sparring de Popó. Então dá para brincar. E a gente aprende a viver. O boxe é uma metáfora da vida, inclusive. Eu acho o Arart Obre
Porque é uma arte nobre mesmo. Porque no boxe você aprende a treinar duro para lutar bem. Porque se na vida você não treinar duro, você treinar leve, você vai se acabar. Se você não estudar a sério para fazer a prova, você vai se estrapar. Você tem que estudar mais do que cair na prova. Você não pode se limitar ao livro. Você não pode se limitar à aula. Você tem que abrir horizontes. Você tem que fazer conexões. O nosso papo hoje vai ser sobre a vida, mas vai ser sobre conexões de direito civil e direito de trabalho. Para aqueles que estão começando o curso, vamos ver, às vezes, uns bordões, uns chavões, umas bobagens. Quem gosta de civil não gosta de trabalho, quem não gosta de trabalho não gosta de civil. Isso é muito comum. Isso é legal na brincadeira, sabe? Assim, eu gosto de chamar os professores de penal, de sub-ramo do direito, esse tipo de coisa. Mas assim, é a brincadeira, que aí ela é saudável. Mas você estuda direito, você precisa ter conexão, você precisa verificar o que está acontecendo. Você precisa, numa aula de civil, saber fazer as ligações com o trabalho, com o penal, com o direito internacional, com o direito tributário, com o direito empresarial. Você precisa compreender o sistema e não estudar só e somente só aquilo da aula. Porque cultura é o que fica depois que a gente quer ser aula. Cultura é o que a gente internaliza. E não perca a oportunidade de adquirir cultura, porque isso é seu. Eu estou há gerações, já posso dizer isso, orientando pessoas na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado. Já tive 4 supervisionados de pós-doc, né? E aí eu explico para as pessoas, cara, isso é muito importante, é muito sério, sabe por quê? Porque esse título é seu. Esse título é seu. O que você adquire de cultura, quando vocês se formarem, o título é seu. O mérito é seu. Claro, os professores, toda a estrutura, todo mundo teve do seu lado como seu aliado. O título é seu. Você conquistou. E isso é para o resto da vida. Cultura não se perde, só se agrega, só se aumenta. Pois é, gente, olha, a vida do Rodolfo realmente é fascinante, né? Eu tive na Unifax, inclusive com o professor Opsi Brum, Renato, que é um querido também, nosso patrono da EBRAD, e lá, né, um evento maravilhoso, né, mais de 1.000 pessoas presencialmente, também fizemos a transmissão, na ocasião mais de 10.000 pessoas online, né, então foi um evento maravilhoso, e o nosso querido Rodolfo Pamplona, como jovem ainda, tudo precoce nele, mas ele é o decano da Unifax, né, então nos conhecemos assim pessoalmente, porque eu já conheço a obra, né? O jurista há muito, muito tempo, né? Tenho, inclusive, a coleção de direito civil dele. Mas não conhecia ao vivo, né? E ali um pouquinho nos bastidores, né? Antes de começar a palestra, ficamos ali batendo papo, interagindo e descobrimos uma coisa em comum. Então, vocês estão vendo aqui que é uma vocação, né, pessoal? Claro, quem sou eu perto do professor Rodolfo, né? Mas também tem uma banda de rock, né? Aliás, tem uns professores aqui que estão presentes, agradeço a presença, viu, pessoal? Que tiveram, vamos dizer assim, a piedade de escutar uma pessoa dando uns gritos malucos, né? Lá no Original Pub. Mas, e aí, pessoal, o Rodolfo falou assim, João, puxa vida, queria muito bater um papo contigo, te conhecer, passa lá em casa. Eu falei, Rodolfo, mas eu tenho um avião às tantas horas. Ele falou, no caminho, passa lá. E fui conhecer, bater um papinho com Pamplona, e foi dali que surgiu toda a ideia, né, de trazê-lo aqui para essa palestra na Milton Campos, para a Escola Brasileira de Direito, e surgiu toda essa afinidade. Ele tem realmente essa casa incrível, alucinante. Para vocês terem uma ideia, ela tem um palco para shows ao vivo, ela tem um estúdio de música, tem um estúdio de cinema com toda a temática, não é? E tem, inclusive, um dado momento, além dos cachorros, que são fascinantes também, não é? E é uma loucura, porque eles soltam os bichos no jardim, no quintal lá, e eles vêm correndo em cima da gente, né? Mas brincalhões, né? E tem, inclusive, é porque vocês são muito jovens, né? Mas pegaram algumas edições do Batman, não pegaram? Tem uns filmes mais novos. E esse rapaz aqui, esse jurista ilustre, me fez descer no cano do Batman, aquele que a gente desce de um andar para o outro.
E o pior, filmou e postou nas redes sociais dele, que são extremamente... Então, quem quiser ver, não é? Eu faço mais, convido. Quem for a Salvador, eu moro do lado do aeroporto. Vão lá conhecer minha casa, vão conhecer. É porque, literalmente, o Poli, ele é a entrada da Batcaverna. Eu fiz uma Batcaverna, que é uma gibiteca. Porque minha filha diz assim, a psicóloga diz assim, meu pai, com 51 anos, não matou um menino de 15 dentro dele. Entende? E eu não quero matar nunca, porque talvez seja a melhor forma de viver. A gente precisa viver cada momento como se fosse o último. A gente não pode perder a oportunidade de ser feliz e de divertir. Então a casa é meio doida mesmo. Ela é construída em 5 eixos temáticos: direito, poesia, música, cultura nerd e cachorros. Então em todo canto você vai ver uma referência a isso. E o Batman está lá. E as poesias, pessoal, o Rodolfo, que é um brilhante poeta também, fez lançar nas paredes da casa. Então é muito interessante realmente a casa. A biblioteca, ele me convidou para entrar, não é? Era uma biblioteca linda, muito bacana, né? Muitas obras, etc. e tal. Eu falei, bom, mas para um jurista do quilate do Rodolfo, podia ter um pouquinho mais de livro, né? De repente ele faz assim, aperta um lado da estante, uma estante inteira gira e por detrás há uma biblioteca gigantesca. E lá encontrei 2 pessoas, não é, fazendo, enfim, redigindo a tese, né, que ele está orientando de mestrado. Então é uma vida fascinante. Mas eu vou entrar um pouquinho agora no direito, não é, gente? Que eu acho que a gente está fascinado pela vida do professor Rodolfo Pamplona, mas se ficarmos nisso, são 2, 3 horas de papo. Aliás, mineiro adora um papo, né, Rodolfo? Eu adoro. E com pão de queijo e café, meu filho, a gente fica aí, bate um papo com você aí, vamos conversar a noite toda, o dia todo, a vida toda. Me procure aí no Instagram, veja lá, eu vou mandar os canais no YouTube, vou mandar os blogs de poesia, vou mandar o perfil onde o professor João pulou do Poli. Aí não pode ser, porque tem que ter aquela coisa da tradicional família mineira, tem que ter cuidado. Mas a regra baiana do lá ele, é pegar no pau e descer. Então, vamos lá, meu filho. Não tem problema, viu, gente? Aliás, a Ânima Educação é uma instituição maravilhosa e tão inovadora que é a única grande companhia de capital aberto do Brasil, onde o procurador jurídico-geral é um cantor de rock and roll. Né? Vamos cantar. It's been a long time since rock and roll. Fazer uma jam aí. Bom, pessoal, mas eu queria tratar de um tema muito interessante, porque o Rodolfo é dessa linhagem, né, de juristas baianos, embora a família venha de Santa Catarina, né? Puxa vida, nós temos tantas pessoas ilustres, né? Rui Barbosa, Teixeira de Freitas, não é? Orlando Gomes, aliás, o mestre Orlando Gomes, que tem uma característica muito comum, né, à vida do Rodolfo, porque é um brilhante jurista, tanto na área de direito civil quanto na área de direito do trabalho. E eu, pegando esse gancho, já perguntaria, né, porque eu também, sem conversarmos sobre essa temática, tenho uma posição muito parecida que eu venho repetindo há muito tempo. Pessoal, o direito ele é sistêmico. Ele é como se fosse o nosso corpo humano. É a mesma coisa de falar assim, eu gosto do meu rim, mas não gosto do meu braço esquerdo. Não é? Eu gosto do meu nariz, mas não gosto do meu olho. Não é? Ou então só vou cuidar daquele órgão. Né? E o direito ele é sistêmico. Não é? E, puxa vida, a hora que eu estou falando de contratos, no direito de trabalho tem o contrato de trabalho. Não é? A hora que eu estou falando de obrigações, nós temos uma série de obrigações no direito de trabalho. Então, pegando apenas o gancho, que eu quero mais ouvir a opinião dele, né? Quais seriam essas interseções, essas intercomunicações desses ramos tão importantes do direito? Essa é uma questão importantíssima, e pensando aqui no público, tem muito calor, eu preciso explicar essa data. O direito civil é o mais antigo dos ramos do direito. Se você pegar um livro de história do direito, se você pegar alguma compreensão de direito romano, você vai estudar contrato, família, propriedade, tudo que a gente estuda em direito civil. O direito civil, na expressão de Miguel Reale, é a Constituição, o Código Civil é a Constituição da vida privada. Ele rege nossa vida desde antes de nascer, quando tutela os direitos do nascituro, até depois de morrer, quando trabalha os direitos de sucessões. O direito civil é a nossa vida ordinária, a nossa vida cotidiana. Então, o direito civil sempre foi a base do direito.
Vale a pena falar sobre Napoleão, sobre o Código Napoleão de 1804, quando ele dizia, olha, todo direito está no Código e depois do Código não há mais nada. Por quê? Porque realmente era base dentro de um determinado sistema normativo. E o direito civil tem esse ânimo de completude. Mas perceba que ele não é único. E nós vamos ter nas interfaces no estudo do direito uma compreensão naturalmente sistêmica de inter-relação de campos do direito, de disciplinas. E nessa linha vai se falar no direito do trabalho, que ele emerge do direito civil. Porque quando nós pegamos o Código Civil 16 e verificamos o contrato de prestação de serviço, lá na época chamado contrato de locação de serviços, nós vamos remontar o direito romano na figura da locatio. A locatio, nós temos a locatio res, a locatio operis, a locatio operarum, que vão gerar nas relações contratuais o contrato de locação, o contrato de aluguel de coisas, o contrato de empreitada, né? E o contrato de locação de serviço, depois chamado, a partir do Código Civil de 2002, do Código de Prestação de Serviços. A gente vê essas modalidades que são ensinadas no direito civil. Mas, são capítulos, né? Exato. A gente dá aula de contratos sobre isso. Há outros ramos que vão sendo desdobrados e trazidos no aperfeiçoamento de conhecimento e de especialização, como direito imobiliário, e vão trabalhar com esses contratos. Mas perceba, indo para o direito do trabalho, nós temos um fato histórico que é a Revolução Industrial. A compreensão lá atrás de uma mudança de um modelo em que não é mais de uma relação 1-a-1, mas sim de uma contratação em massa, de uma produção em massa. E aquele modelo tradicional do direito civil não servia, porque se reconhecia uma vulnerabilidade, uma desigualdade desses sujeitos. E daí, quebrando um paradigma que era tão importante para o direito romano de igualdade, né, construiu-se uma tutela jurídica diferenciada a ponto de construir um ramo, o direito do trabalho. Mas perceba, meu amigo, perceba, minha amiga, principalmente você que já está mais adiantado no curso, quando você fala do tema do dirigismo contratual em direito civil, você vai dar o exemplo de direito do trabalho, e depois direito do consumidor, e depois direito imobiliário, e depois você vai perceber que, na verdade, a raiz comum está lá. Mas há uma peculiaridade, às vezes principiológica, uma peculiaridade de disciplina normativa, que vai gerar uma reflexão. E isso Orlando Gomes viu nos anos 50, 40, 50. Porque ele era o professor catedrático de direito civil e verificando que nos anos... Então, estamos no século XX, né? Verificando a necessidade de um tratamento diferenciado. Foi o primeiro professor de direito do trabalho, construiu uma obra também com o Elson Rothschild sobre direito do trabalho. E mostrou que, na verdade, quando eu falo de direito do trabalho, eu estou falando de direito civil aplicado. De direito civil com peculiaridades, com a maior intervenção estatal, para usar uma expressão talvez mais técnica, com uma maior limitação da autonomia da vontade, decorrente de relações contratuais, muitas vezes de adesão, e que nós vamos verificar uma previsão legal do conteúdo da relação contratual em detrimento, muitas vezes, da autonomia da vontade. Perceba que essa briguinha parece Galo e Cruzeiro, né? Parece essa briguinha de time, meu time de direito de trabalho, meu time de direito civil, emerge um pouco desse momento histórico de emancipação, de autonomia. Mas perceba que na contemporaneidade o direito civil se renovou. Se renovou em função, e aí a gente precisa dizer com uma compreensão mais ampla de teoria geral do direito, em função do desastre do Holocausto, em função do desastre da Segunda Guerra, que a ideia de um sistema normativo calcado única e exclusivamente em leis, em normas, em preceitos, quando a gente pensa, a gente está no primeiro semestre, vai aprender a teoria pura do direito com Hans Kelsen, na compreensão de uma pirâmide normativa, que ele nunca falou, mas todo mundo interpretou dessa forma, e vai falar lá da norma hipotética fundamental como um postulado gnoseológico de caráter conformativo. Né? Eita, a gente decora esses nomes, né? Mas perceber lá de um sistema que está todo construído de forma lógica, com fundamentação e derivação, sem valores. Sem valores.
Não dá. Não dá para ter um sistema normativo sem valores. Sem valores, sem princípios. E é preciso entender que neutro é marca de detergente, não de gente. E é preciso entender que trazer para o sistema normativo os valores gerou o fenômeno da segunda metade do século XX, o chamado neoconstitucionalismo, em que a Constituição se mostrou o locus ideal para trazer valores, para trazer princípios, para dizer eu não posso simplesmente ser o juiz boca da lei, eu não posso simplesmente dizer o preceito é esse e acabou, é preciso entender, porque texto sem contexto vira pretexto, então eu preciso verificar isso. E é o que aconteceu. O direito civil, de repente, começou a se tornar mais avançado do que o direito do trabalho, que ficou arraigado dentro do dirigismo contratual tradicional do início do século XX, com modelos contratuais únicos. Esse é um dos conflitos da contemporaneidade. Não sei se devo aprofundar isso, mas quando a gente discute hoje o trabalho em plataformas, porque as pessoas só conseguem ver um modelo e há outras formas de trabalho humano, outras formas da disciplina do trabalho humano, baseando no direito civil. Na ideia da teoria do negócio jurídico ou da teoria do fato jurídico, a compreensão disso, o que o Supremo hoje tem dito, é justamente dentro dessa linha. Por quê? Porque é perceber esses sistemas. E aí o que acontece? Me permita aí fazer um corte para chegar logo no século XXI. Né? Quando a gente pensa no Código Civil de 2002 e toda a produção normativa posterior, ela é uma produção calcada em princípios. O próprio Miguel Reale, quando sistematizou o Código Civil de 2002, disse, este código vai ter princípios, eu já vou dizer quais são. Eticidade, sociabilidade e operabilidade. Ou seja, com conceitos jurídicos determinados, com boa-fé levada a grau extremo, com aspectos morais nesse ponto e com uma preocupação, a preocupação ética, sim, mas com uma preocupação de repercussão social. De repente, o direito civil veio e se mostrava mais avançado do que o velho direito do trabalho. E foi a época que eu escrevi a minha coleção de direito civil com o Pablo, né? Em 2002, a gente escreveu ainda na Vacatio Legis, e a gente começou a trazer exemplos trabalhistas no direito civil, penais no direito civil, para mostrar esse diálogo, essa concepção sistêmica. E aí eu dou aula há muitos anos sobre interfaces do direito civil e do direito do trabalho. Não dá para ensinar direito do trabalho sem saber direito civil bem. Perceba, a minha dissertação de mestrado, já distante de 97, muitos dos senhores, todas as moças aqui não eram nascidas, né? Porque eu aprendi, João, que nós homens envelhecemos e as mulheres se aperfeiçoam. Então, nesse ponto, quando eu escrevi em 97 sobre dano moral, ou em 2000 sobre assédio sexual, ou em 2002 sobre assédio moral, quando eu começava a escrever sobre esses temas, eu dizia, você é maluco, isso nunca vai pegar, isso nunca vai dar certo. Você está pensando em fazer transplantação cultural da moral protestante norte-americana para o Brasil? Eu digo, meu filho, hoje, em 2024, é minha pauta todo dia. Não lembro a última vez que fiz uma pauta que não tinha pelo menos um pedido relacionado a esses temas. E eu era maluco nos anos 90. Né? Talvez aí o meu conterrâneo, Raul Seixas, né? Eu prefiro a minha maluquez misturada com a minha lucidez. E nesse ponto... E a verdadeira metamorfose. É isso, cara. A gente precisa entender que às vezes a gente precisa não ser compreendido no primeiro momento para a gente se tornar mainstream depois. Porque as coisas que eu falava nos anos 90, no início desse século, hoje está no meu dia a dia. E às vezes a gente fala coisas novas, dentro da compreensão, quando a gente fala sobre ISG, quando a gente fala sobre compliance, quando a gente fala sobre... São temas que as pessoas acham estranho falar isso... E, de repente, vai ser a base do nosso curso de graduação daqui a 10 anos, ou 5 anos. E quem souber isso agora sai na frente. Porque vai ensinar essa matéria depois. Então, voltando para a pergunta, direito civil e direito de trabalho, cara, não dá para ensinar dano moral se você não sabe
o que são direitos da personalidade. 186, 927, 944, não é isso? Não dá para ensinar responsabilidade civil nas relações sem usar o 927. Compreender conceitos jurídicos determinados, parágrafo 1 do 927, Código Civil. Não dá para... Eu falo sobre assédio moral há 20 anos. Tenho na minha pauta há anos, toda vez isso, e eu decido com base no 187, no conceito de abuso de direito, do Código Civil. Mas você não é juiz do trabalho? Sim. Aprenda, juiz do trabalho não é juiz da CLT, não. É juiz que atua em uma determinada relação jurídica de direito material com um ordenamento próprio, mas o ordenamento, em geral, é aplicável. Vocês acham que quando eu discuto revista íntima, quando eu discuto situações de metas abusivas, quando eu discuto situações referentes à violação dos direitos da personalidade, eu vou aplicar só a CLT? É essa compreensão que é importante. Em responsabilidade civil, não dá para falar responsabilidade civil sem falar Código Civil. Não dá para falar de contrato sem falar de boa-fé. Eu analisava PDVs da Petrobras com base em boa-fé objetiva. Então, há todo um sistema normativo que está à nossa disposição e que precisa ser compreendido. Nós já estamos em Minas, e desculpe falar de uma coisa que pode ser muito sensível, mas eu não posso entender Brumadinho, Mariana, sem compreender a função social do contrato e função social da empresa. Eu não posso pensar em crimes ambientais ou acidentes ambientais sem pensar nessa perspectiva. Há nessa visão mais ampla. Então, aí quando o empregado que morreu no acidente, ou na situação que viveu, como é que você vai responder isso? Você vai ter que passar do sistema. Porque, obviamente, você não vai prever um negócio desse. Então, é preciso entender que o nosso dia a dia é cada vez mais um dia a dia de todo juiz é um juiz da Constituição e todo o campo do direito privado vai estudar direito civil, direito de trabalho, direito empresarial. Eu tenho que entender a função social da empresa. Quantas pessoas dizem, não, você é juiz do trabalho, então você deve ser skinhead, né? Aquele indúbio pau no réu. Não! Quantas vezes eu mandei liberar determinadas situações de bloqueios de contas em função da função social da empresa? Porque eu preciso verificar toda uma situação, eu não posso entrar nessa visão de direito romano, de fiat justiça peretur mundus, faz a minha sentença e acabou, como se eu fosse a palmatória do universo. É preciso compreensão que nós temos um sistema, nós temos uma sociedade, a gente precisa resolver problemas. Né? As pessoas acham engraçado, e eu vou convidar quem for a Salvador, na época do carnaval, vai um pouquinho antes, só fica um pouquinho depois, né? Vai lá assistir a audiência comigo. É divertido. Porque eu bato papo com as pessoas, porque eu me recuso a tratar o meu jurisdicionado como número. Eu olho no olho. Eu pergunto. E eu preciso saber qual é a dor dele. Empregado e empregador. Eu preciso tentar resolver. Eu busco conciliar. Eu busco mediar. Por quê? Porque o sistema nos permite isso. E vocês, meus amados e minhas amadas, que são os profissionais do futuro, precisam estar preparados para isso. Para compreender que você não vai simplesmente decorar um texto legal. Quem pensa isso é o bobo do seu amigo que achou estranho quando você fez direito. Você vai ficar decorando lei? Não. Ele que acha isso. Você vai compreender o sistema e vai aplicar melhor. O que eu falo sempre, né, Rodolfo, é o seguinte, né? Vários aqui já estão cansados de me ouvir repetir essa ladainha, né? Que a gente, infelizmente, na educação e nas universidades, a gente se acostumou a repetir, memorizar, prestar atenção, copiar aquilo que o professor disse ou falou, né? Ou decorar, né? Aquilo que está no livro, que está no quadro, quando a gente deveria compreender, se interessar, estudar, medir o fenômeno. Isso. Não é? Porque é por isso que a gente chama a coisa de natureza jurídica. É compreender a alma, o que está por trás daqueles conceitos e daquelas normas de conduta.
o porquê, a razão, não é? E como aplicá-la. Porque a gente não pode abrir ou desparafusar um parafuso de fenda com alicate. Pode ser que ele saia, não é? Mas fatalmente você vai danificar ali aquele parafuso e provavelmente vai ter que usar uma outra ferramenta para fazer, né? Então, pessoal, eu acho que essa lição, e eu fiz uma proposta ao professor Rodolfo, como faço a todos os ilustres juristas que a gente faz o Lawcast. Pessoal, vamos falar. Ele queria me contar um pouquinho, né, do briefing da vida. Eu falei, não, prefiro saber lá na hora, não é? Porque, inclusive, os temas... Professora Michele, por favor, querida, vem aqui, tome assento. Michele Catapreta, presente aqui na nossa, né, na nossa ilustre palestra. E, então, como eu dizia, não é? Eu acho que a gente precisa de ter essa compreensão dos fenômenos, e eles são multidisciplinares, né? Sim. Einstein não deduziu a fórmula da gravidade sentado numa prancheta, numa escrivaninha, pensando o que ia ser a fórmula. Ele sentou debaixo da árvore, a maçã caiu-lhe a cabeça, ele ficou intrigado, porque caiu de forma perpendicular ao solo, caiu uma vez, duas vezes, ele começou a se interessar, medir, estudar o fenômeno, compreender, e só depois, então, ele formulou, ele conceituou. Eu acho que essa compreensão sistêmica da vida, porque não é, professor Rodolfo, é que é importantíssimo. E aí, puxando outro gancho, porque a gente realmente não fez nenhum enredo previamente, não estipulamos o que ia ser perguntado, me ocorreram aqui algumas questões interessantíssimas, né? O professor Rodolfo está falando, olha, gente, o direito do trabalho nasceu do direito civil, né? Os conceitos vêm de lá. Por exemplo, o conceito dos bens indisponíveis e bens disponíveis. E a justiça do trabalho também, e o direito do trabalho e o direito processual do trabalho também lidam muito com essa questão, não é? Razão pela qual concede uma determinada proteção ao empregado, inclusive diante do conceito da hipossuficiência, etc. e tal. Mas nessa esteira, professor Rodolfo, e dessa evolução que você tem notado no direito civil e de uma certa estagnação no direito do trabalho, você não acha, por exemplo, que infelizmente muitas vezes o direito do trabalho tem tratado pessoas maiores, capazes, então vamos lá para o 5º do Código Civil, né? Conceito de personalidade jurídica, de capacidade e de disponibilidade, né, muitas vezes do seu próprio patrimônio. Você não acha, e da liberdade, né, que a pessoa tem de agir e de exercer por si, que é o conceito, a diferença entre capacidade e personalidade. A personalidade é a aptidão de adquirir direitos e contrair obrigações, e a capacidade é o direito de exercer por si a capacidade, independentemente de um pai, da mãe, né, do poder familiar, porque é maior e capaz, tem discernimento. Independente de um tutor, de um curador. Você não acha nessa esteira que está um pouco anacrônico, que no passado isso justificava, dada, né, o grau de desconhecimento, a pouca educação, os meios de comunicação muito remotos, né, as informações chegavam de forma tardia, mas você não acha que hoje em dia todo mundo praticamente com o número de celulares que temos hoje maior do que o número de habitantes, com canais de comunicação velozes e imediatos, instantâneos, com rede social, você não acha que já está na hora, não é, de se reconhecer essa personalidade jurídica, essa capacidade, e de muitas vezes o juiz não achar que ele sabe mais e que ele entende mais da necessidade, do interesse, o que é melhor para ele? Como, por exemplo, só a guisa de exemplo, né? Tive um caso de uma empresa que eu advogo há mais de 30 anos, uma grande empresa, em que o Poder Judiciário, na ocasião, hoje, com a reforma isso mudou um pouquinho, né, entendia que ele tinha que ter uma hora de intervalo. 98% de um quadro de uma empresa de 10 mil empregados queria ter de meia hora, e o juiz falava, não, vai ter que ser de 1 hora, e multa para a empresa entre a cruz e a espada. Ou ela atendia os anseios dos empregados, ou ela era condenada na justiça. E foi. Bancou, com acordo coletivo, inclusive com sindicatos, signatários. E a justiça assim entendeu. Bom, resultado. Num certo momento, um desembargador conclamou para tentar uma composição, para a empresa se adequar, etc. e tal.
E nós levamos os funcionários, encheu um auditório, bem maior do que esse, inclusive. E foi feita a pergunta aos empregados. Eles falaram, excelência, eu é que sei que eu prefiro chegar meia hora antes em casa, não pegar o trânsito, não é? Do que o senhor que está aqui no ar-condicionado e não vai ter que fazer isso. Eu estou dando isso à guisa de exemplo, mas para te perguntar, eu sei que é importante a gente proteger, não é? Que muitas vezes o poder decisório fica maculado, né, diante da possibilidade do desligamento, né, do desemprego, mas, por outro lado, a gente não pode presumir, não é, e admitir de uma forma iuris tanto, né, ou até iure et iure, muitas vezes, de que o empregado, né, justamente pelos conceitos de capacidade, de personalidade, de liberdade contratual, né, fica sem poder exercer esses direitos. O que você acha? Essa é uma questão muito complexa, que a gente precisa explicar de extripador por partes. É preciso entender que houve realmente uma tendência muito forte no passado de desvalorização da autonomia individual da vontade, da autonomia da vontade no campo das relações trabalhistas. Se, de certa forma, houve até um prestígio no campo da autonomia coletiva, na autonomia individual, esse reconhecimento era próximo de zero. E é algo que se rediscute hoje, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem revalorizado a teoria do ato jurídico, leia-se, a teoria do negócio jurídico, dizendo, olha, se a parte capaz estabeleceu esse tipo de relação, é preciso, sim, ter um reconhecimento de que há um vício que deve ser denunciado, provado e aí declarado para poder ir. Porque no sistema tradicional trabalhista havia uma sobrevalorização de um princípio que não é brasileiro, é um princípio ocidental, que é o princípio da primazia da realidade. Eu uso o princípio da primazia da realidade quando dou direito de família para falar de união estável. Entende? Mas a compreensão do princípio da primazia da realidade estava superdimensionado. O indivíduo formalizava uma relação jurídica, pagava imposto, emitia nota fiscal, fazia tudo isso e depois dizia, não, eu era empregado, fui forçado. Se foi, demonstre que foi. Não presuma que foi. Por quê? Porque há uma diferença abissal entre o peão sem conhecimento cultural abaixo, às vezes, da quarta série primária e o indivíduo profissional de nível superior que se submete a isso em função de demandas do mercado. Então é preciso compreender isso, porque não dá para tratar tudo como se fosse a mesma coisa, porque não é. E essa é uma tendência que tem tido, nós estamos vendo esse embate hoje, né, no campo das relações de trabalho, no campo da atuação, né, para pensar em, talvez, podar os exageros. Há exageros. Eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que há exageros. Né? É preciso verificar, mas dos limites dessa manifestação. Eu brinco dizendo que hoje é mais fácil achar um mico-leão dourado do que um médico empregado. Né? Empregado. Por quê? Porque todo mundo é PJ, todo mundo é cooperativado, todo mundo tem uma outra modalidade. Uma pessoa jurídica, não é? Uma clínica que é uma pessoa jurídica. Exatamente. Uma sociedade. E aí, mas vamos perceber, há nesse ponto um interesse, do ponto de vista, e por isso que eu digo que tem que pensar numa concepção sistêmica, né? Quando a gente pensa que planejamento tributário é algo que faz parte do exercício de autonomia da vontade. Exato, a pessoa então tem o direito de se organizar. Então é preciso compreender essas perspectivas dentro de uma noção. Algo que atua constantemente, tudo bem. Algo que tem um modelo fordista de horário de entrada e de saída é diferente. Mas o indivíduo que tem liberdade para ir de um lugar para outro, para fazer isso, é algo a se pensar. Aí, quando a gente começa a reduzir o campo de autonomia, fica mais fácil vislumbrar o abuso de poder econômico. Então, como eu disse, é uma questão complexa.
Né? Eu não tenho o menor... Muito antes da reforma trabalhista, eu não reconhecia vínculo empregatício em situações de altos empregados. Agora eu reconhecia do peão que chegava para trabalhar na fazenda e o patrão dizia: a partir de hoje você não é empregado, você é cooperativado, assine aqui. E o que é que muda? Não muda nada. Aí era difícil, porque aí você não tinha cooperativas, você tinha fralda operativas, gato operativas, e aí voltamos, laranja operativas. Aí voltamos, professor Pamplona, para o direito civil, né? Que é o vício do ato jurídico, exato. A simulação é um deles. Exatamente. Aí era fácil de visualizar. Agora, levar e tratar do mesmo jeito quem tem uma margem de autonomia, é claro que o problema da reforma trabalhista é que ela foi feita a toque de caixa sem discussão e disso. Precisava fazer. Mas havia uma necessidade de fazer. O problema não foi feito. Porque, às vezes, você vai buscar parâmetros objetivos para trazer uma barema e, no final, acaba negando o fato. Foi o que aconteceu com os danos extrapatrimoniais. Em que a ideia é boa, não tem o menor problema em parametrização de danos morais, inclusive nas relações civis. Mas parametrizações que permitam uma margem de atuação, inclusive do juiz, para pegar na mão mais pesada, se necessário for. E você tem toda a razão, né? Porque, puxa vida, havia exorbitâncias, não é? Então ter um parâmetro é correto. Mas se pelo 944 a indenização se mede pela extensão do dano, e eu ainda não sei a priori qual será, eu não posso colocar na lei a fixação o limite máximo desse dano. Né? E perceba que o próprio 944, no parágrafo único, vai dizer que, havendo excessiva desproporção entre a gravidade do dano e a culpa, o juiz reduzirá proporcionalmente a indenização. Ou seja, nós temos a regra de ouro de que a indenização se mede pela extensão do dano, mas temos um parâmetro de proporcionalidade, de equitatividade, que não pode ser desprezado. Mas perceba, eu estou no Poder Judiciário desde 1992. Sou juiz desde 95. Nenhum dos senhores e das senhoras eram nascidos. Então eu posso dizer que eu não estou contando história. Sou testemunha da história. E eu falo saindo do armário totalmente. Juiz, quando fixa a indenização por dano moral, juiz chuta um valor. O juiz vai chegar numa arrogância e dizer: não, eu, com base na proporcionalidade, na razoabilidade, na equidade, eu fixo a indenização em tracinho, o estagiário preenche. Ou o estagiário bota esse texto padrão e aí o juiz preenche. Isso é ridículo. Isso não é justiça. É preciso buscar parâmetros. Por quê? Porque quem paga sempre vai achar muito e quem recebe sempre vai achar pouco. Então, esse discurso, que é um discurso meio de mimimi, dizer: a indenização por dano moral está muito alta, é indústria do dano moral. Ou, o outro lado: a indenização por dano moral está muito baixa, não quer dar nunca, é só mero aborrecimento, não sei o quê. Quem atua na advocacia sabe. Eu vou saber o lado que você atua em função do que tocou seu coração. Mas o fato é que não há parâmetro. Se não há parâmetro, não há poder, não há possibilidade de dizer o que é certo e o que é errado. Há chute, mesa de bar. Sabe mesa de bar? Eu acho razoável. Posso abusar eles aqui? Claro. É como, por exemplo, estudante de direito. Estudante de direito, existem algumas raças complicadas. Eu estou ensinando há muito tempo. Estudante de direito é uma figura rara, né? Assim, estudante de direito, por exemplo. Quem tem formando aqui? Formando, por exemplo, nem está aqui. Por quê? Porque formando se acha a bala que matou Kennedy. Se acha a última Coca-Cola gelada no deserto. Não, ele não precisa estar aqui. Estou só esperando esse livro de diploma. Né? Mas tem calouro aqui? Calouro, ótimo. De primeiro semestre, né? Primeiro, vocês são a nossa mão de obra linda, maravilhosa. Vocês querem ver um fenômeno estranho? No próximo semestre. Não há criatura. A gente fala do formando, não tem criatura mais insuportável do que o estudante de segundo semestre. Sabe por quê? Porque ele estudou um semestre.
Ele estudou teoria geral do direito. Aí vem uma decisão do Supremo. Ele diz, data vênia decidiria diferente. É uma figura rara, é verdade, é verdade. Vocês vão passar isso. Quando vocês estiverem lá no meio do curso, vão dizer assim. Puxa, meu Deus. Mas a criança, para andar, tem que começar a engatear, não é isso? Por aí. E aí, o que a gente precisa entender? Que é um processo contínuo de aprendizagem. Né? A mudança. Tem o formando, se acha o máximo. Aí tem o cara que acabou de entrar na pós-graduação lá do Censo. Aí diz assim, rapaz, o cara que dizia que sabia tudo, diz assim, rapaz, eu não sei nada. Sabe por quê? Eu dou um fenômeno, eu dou uma metáfora para você entender. E com todo amor, viu, gente? Você está no primeiro semestre. Por que eu fiquei brincando dizendo o primeiro e o segundo semestre? Porque hoje vocês têm esse olhar e têm esse conhecimento. Aí quando vai estar no segundo semestre, vocês vão ter esse olhar e o conhecimento encheu. Aí você começa a achar que sabe tudo. Porque o seu campo de visão já está preenchido. Só que quando você começa a malhar o boxe, você começa a treinar pesado, seu conhecimento amplia, mas seu âmbito de visão amplia muito mais. E aí você começa a dizer, eu sou uma fraude. Não sei nada. Não, você sabe muito. Porque quando você começa a reconhecer que não sabe, é que você já pôde ter a intelecção suficiente para saber que aquilo que você aprendeu, que era suficiente para quem tinha uma visão limitada, não era suficiente para a compreensão ampla. E é um processo contínuo. Eu fico brincando, dizendo, eu sou juiz de trabalho há 29 anos, né? Aí eu fico dizendo assim, se você perguntar para mim alguma coisa, eu como técnico, como professor, como escritor, eu lhe dou uma resposta. Mas é uma resposta ampla, né? Se você consegue entender tudo, se você perguntar para o peão da construção civil, ele responde, é isso. Com muito mais convicção do que parece eu falar. Mas por quê? Porque a visão está assim e o conhecimento está assim. Quando você amplia os horizontes, você aprende a ter tolerância, você aprende a ter compreensão, você aprende a ter empatia, você aprende a ter respeito. Você começa a perceber que o fato de alguém pensar diferente de você não é porque ele é seu inimigo, é simplesmente porque talvez ele tenha paradigmas diferenciados, premissas diferenciadas. Pode ser equivocadas, é verdade, mas a gente vai debater para aprender. Quando você começa a entender, e isso, na minha condição de magistrado, é algo que eu faço todo dia. É como se fosse minha oração diária. Né? Eu oro todo dia para eu não ser arbitrário. Eu oro todo dia para eu não anestesiar a minha capacidade de dignar. Eu oro todo dia para eu não tratar a pessoa como número. Por quê? Porque é uma tentação terrível. Terrível. Na mesa de audiência. De começar a achar que, porque eu já condenei essa empresa sempre está errada. Não, ela pode estar certa naquele caso. Ou porque vários empregados eu julguei dessa forma, vou ter que julgar igualzinho. A isonomia. Não, porque às vezes a situação fática é diferenciada. Né? Em direito, gente, a menor diferença de fato gera uma máxima aplicação diferencial do direito. Você precisa estar entendido isso, entender esse dado, compreender. E você só entende estudando, ampliando esses horizontes. Meus amigos, que aula de direito, que aula de vida, né? Rodolfo, é uma pena que a gente queria ficar aqui conversando com você. A gente vai ensaiar. Oh! Exatamente, né? O nosso querido Jô que fazia isso, né? No final da entrevista, muito bacana. Bom, e eu que já tive quase o peso dele, não é? Então agora vou, infelizmente, ser forçado a encerrar essa nossa querida aula magna, não é? Dizer a vocês que, puxa vida, pessoal, é um início aqui de um debate, depois nós vamos continuar essa discussão em sede de um curso lá na EBRAD, depois nós vamos divulgá-los para vocês. Aliás, todo o material da EBRAD está absolutamente disponível aqui, né, para todos os alunos da Ânima Educação, né, e portanto aqui da Milton Campos. E, Rodolfo, sem palavras para agradecer, viu, o seu carinho, né,
a sua generosidade, sua simpatia ímpar, não é? E a competência de sempre do jurista que a gente tão bem conhece. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço. E daqui a pouquinho, né, para quem quiser, aliás, já convido a todos para a gente vir ao palco para tirar uma bela foto aqui com o vamos fazer Rodolfo. uma selfie. Tipo show de rock. A gente vira aqui, faz uma selfie botando todo mundo. Popstar não é toda hora. Não é toda hora, não. Mas deixa eu fazer uma coisinha para eles, sabe? Porque tem gente que está no começo do curso. E eu sinto muita empatia nisso. Sabe? A gente, às vezes, está no começo do curso, a gente não tem certeza. Será que eu estou no curso certo? Será que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Essa sensação é muito comum. Eu já vivi isso. Eu acompanhei tanta gente. E quando eu tinha 18 anos, e eu contei minha vida para vocês, né? Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ia fazer direito, se eu ia fazer composição e regência, se eu ia fazer engenharia, se eu ia ser hippie em Morro de São Paulo, se eu ia vender miçanga na praia. Eu realmente não sabia. E quando você tem 18 anos, às vezes você não tem a facilidade da expressão que o tempo traz. E com 18 anos, e hoje, até hoje, a poesia sempre foi meu refúgio. Quando eu não conseguia dizer para as pessoas o que eu estava sentindo, eu me escondia no meu quarto e eu escrevia. Com 18 anos, quando eu não sabia o que eu ia fazer, e talvez você esteja vivendo isso, eu escrevi um poema que eu quero dedicar a vocês. Pode filmar, pode filmar, pode filmar, postar, me reposta, não tem problema não. Então eu dedico a vocês esse poema. Vocação. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar e não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. E uma vocação que não existe e nunca existirá. E quando encontrei minha vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Sejam vocês mesmos em tudo que vocês fizerem.